a teologia da prosperidade. A Escritura nos informa, lá em Deuteronômio 28:8, que o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão. Mas aí vem o erro da teologia da prosperidade. Qual é a ideia? Falsos pregadores dizendo: o crente tem de ser rico, o crente tem de morar em apartamento de cobertura, o crente tem que morar em mansão, o crente tem que ter no mínimo uma BMW na garagem. Não ser rico é não ser filho do rei. Não ser rico é maldição, é estar em pecado ou não ter fé. Eu li um livro há algum tempo, de um cidadão, pastor Orival, que ele escreveu e distribuiu 600 mil cópias. E ele disse o seguinte, que se você, por exemplo, não é rico, é porque você não é crente verdadeiro. E se você for crente verdadeiro e dizimista, que deve ser mesmo, nada de ruim pode acontecer com você. E ele concluiu dizendo o seguinte: Jó não era dizimista. Se Jó fosse dizimista, nem Deus podia tocar na vida dele. Equívoco. Errado. Como o pastor Ivaldo disse agora há pouco, crente bate carro, crente às vezes é flagrado com uma multa e o cara tira uma fotografia e manda para a casa dele. Crente perde emprego. Crente anda de lotação. Crente pega metrô. Então, há pessoas ricas, diz a Escritura, que são pobres, e há pessoas pobres que são ricas. Há gente de Deus que enfrentou pobreza, por exemplo, Asaf, só leu o Salmo 73, ele sentiu inveja do cara rico, e ele todo dia ralando, até o dia que descobriu que a riqueza dele não era apenas material, era sobretudo Deus. Ele tinha Deus como a sua herança, sua riqueza. Você pega o Paulo, irmãos, não vejo nenhum crente com a estatura espiritual do Paulo. Como é que Paulo encerra a vida? Não deixou herança para ninguém, não tinha casas, carros, aliás não tinha nenhuma capa velha para usar antes de morrer. Você quer um cara mais abençoado que Paulo? Você quer um cara mais próspero do que Paulo? Você quer um cara mais abençoador do que Paulo? A teologia da prosperidade mostra que essa leitura de que eu tenho que ser rico para ser abençoado não é bíblica. Eu posso ser rico e abençoado, claro, a bênção do Senhor enriquece. Riquezas e glórias vêm de ti. É Deus quem adestra as nossas mãos para adquirirmos riquezas. Mas medir a prosperidade, medir a bênção de Deus apenas pelo viés financeiro não tem base bíblica. Por exemplo, transformar o evangelho da graça no evangelho de mercado e ganância é um equívoco. Lucas 12:15 diz assim, Jesus disse: guardai-vos de toda avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Abundância material sem caráter é o caminho mais rápido e seguro para a destruição, dizia Thomas Jefferson. Lucas 12:16-21, Jesus chamou de louco o homem que confiou na estabilidade da riqueza. Vocês bem sabem que há mais pessoas que caem na prosperidade do que na adversidade. O texto de 1 Timóteo 6,9, Paulo diz: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens em ruína e perdição. O que é querer? Não é querer, não, que tem desejo de prosperar, não. É a pessoa que só vê cifra na sua frente, passa por cima de todo mundo por causa de dinheiro. Ele está disposto a casar, descasar, ele está disposto a matar, morrer, ele está disposto a corromper, ser corrompido, ele está disposto a vender a alma dele para o diabo, para ser rico. Ainda que alcance essa riqueza financeira, isso é miséria, é pobreza.
Jesus Cristo mostra em Mateus 6, 19 e 20, que onde estiver o seu tesouro, aí estará o teu coração. E é por isso que Jesus ajuda o tesouro lá em cima, onde nem a traça, nem a ferrugem, nem os ladrões podem tomar de você. João 6, 27, Jesus disse: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do homem vos dará. O grande problema, irmãos, é que na teologia da prosperidade, a contribuição bíblica tornou-se uma extorsão de religiosos inescrupulosos. Isso pode recuar à Idade Média, quando o Papa Leão X, por exemplo, mandou Johannes Tetzel vender indulgências na Alemanha, o que desencadeou a reforma protestante do século XVI. Hoje, teleevangelistas americanos, vocês bem sabem disso, fizeram impérios financeiros, fazendo apelo para o povo contribuir. E no Brasil, isso é fartamente conhecido de todos vocês, de pessoas fazendo chantagem, pessoas criando fábulas, pessoas vendendo lote no céu, pessoas vendendo sementes, pessoas fazendo qualquer loucura para arrecadar dinheiro, para seu benefício próprio, onde você não sabe se a igreja é propriedade do pastor, o que é particular, o que é da igreja, o que é da denominação. Há uma mistura, e usa-se de artifícios ilegítimos, ilícitos, imorais, para se alcançar dinheiro. A Bíblia reprova isso. A teologia da prosperidade esconde das pessoas a verdade bíblica de que é possível ser pobre e próspero e ser rico e miserável. Olha o versículo 6 comigo. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Ou seja, você pode morar numa casa de 2 quartos ou até de 1 quarto e estar feliz, estar grato a Deus. Você pode ter um prato de hortaliças, estar grato a Deus. E tem gente morando em apartamento de cobertura e pulando lá de cima que não aguenta mais a vida. Provérbios 13, 7 diz assim: uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres, sendo muito ricos. Não sei se você já entrou numa casa de uma pessoa que às vezes não tem nada quase, chão batido, não tem nem piso. Aí você entra, está tudo bonito, tem sorriso nos lábios, tem pão com manteiga na mesa e aquele é um banquete. E você entra em casa que são verdadeiros palacetes, há muito luxo, há muita pompa, mas o clima está pesado. As pessoas não sorriem, as pessoas não são amigas. É por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 6,10: entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. A igreja de Laodiceia, Jesus olha para ela, que se bastava a si mesma, que achava que era muito rica, e não precisava de coisa nenhuma. Jesus olha e diz: você é pobre, você é miserável, você está cega, você está nua. Mas Jesus olha para a pobre igreja e diz: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. É possível ser pobre financeiramente e rico espiritualmente. A Bíblia fala do jovem rico, que tinha muitas propriedades, era riquíssimo, mas a vida infeliz, e deixa Jesus por causa do amor à riqueza. A Bíblia fala do rico e do Lázaro, o rico que viveu no luxo, mas morreu e foi para onde? Foi para o inferno. E o Lázaro que vivia chagado à sua porta, foi recolhido ao seio de Abraão. Irmãos amados, há coisas melhores do que dinheiro, do que riqueza. A Bíblia diz em Provérbios 22:1 assim: mais vale o bom nome do que muitas riquezas. O Brasil está mostrando isso todo dia para nós. Tem gente muito rica hoje que não pode andar na rua sem ser vaiada. O que adianta a riqueza se não tem bom nome? A Bíblia diz que a piedade com contentamento é melhor do que a riqueza.
A Bíblia diz que a paz de espírito é melhor que a riqueza, está lá em Provérbios 17:1, melhor é o bocado seco e tranquilidade do que casa farta de carnes e contendas. A Bíblia diz que um lar feliz é melhor que a riqueza, está escrito lá em Provérbios 31:10, o valor da mulher piedosa vale mais do que finas joias. Então, se a Bíblia condena a chamada teologia da miséria, a Bíblia também condena a chamada teologia da prosperidade, que limita a bênção de Deus apenas ao campo